Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou Raul Nogueira. Estou aqui apresentando grandes nomes da propaganda neste maravilhoso canal Marketing, o canal da comunicação brasileira. Como de costume, o nosso primeiro momento é um giro no mercado, passando pelas notícias apresentadas no portal Grandes Nomes da Propaganda durante esta semana e onde você pode complementá-las. Vamos a cada uma delas, porém, teremos também a participação de Vanessa Torres, direto do mercado de Vitória. Vamos às notícias? Morre aos 81 anos Simval de Itacarambi Leão, criador da revista Imprensa e do troféu Mulher Imprensa, o primeiro a reconhecer o trabalho feminino no jornalismo brasileiro. Após o sucesso da primeira edição do Sinapro Bahia, confirmou a segunda turma do projeto Hands One, Capacitação em Estratégia, com início previsto para 5 de setembro. APRO, Associação Brasileira de Obras Audiovisuais, confirma a aliança com a edição 2024 do Festival Ibero-Americano de Criatividade, o FIAP, trazendo benefícios para seus associados. Eletromídia é a grande campeã da Copa Adelaide OOH, evento considerado um dos principais encontros profissionais do mercado brasileiro da mídia exterior. Olá, eu sou Vanessa Torres e eu falo da linda cidade de Vitória, do abençoado estado do Espírito Santo. Hoje eu vou começar falando de um amor da minha adolescência. Calma que eu já explico. Eu vou falar de um produto que fez parte da minha adolescência, de toda a nossa geração, porque era um produto que a gente consumia demais, que era o bombom Serenata de Amor. Pois bem, e agora, depois de 84 anos sendo produzido, o bombom Serenata de Amor volta a uma receita muito mais próxima da receita original. Para isso, a Garoto fez uma pesquisa envolvendo consumidores capixabas e também colaboradores da empresa. Eu acho isso extremamente bacana, porque o dia que eu experimentei o bombom Serenata de Amor, que eles tinham feito uma modificação na receita do produto, eu me senti traída. Nesse dia eu entendi o que era uma love mark. E agora estou muito feliz, porque a nostalgia e a tradução venceram. Agora vamos falar de uma paixão nacional, e eu estou falando da cerveja. No último dia 2 de agosto, que foi o Dia Internacional da Cerveja, o Grupo Coroa lançou a nova marca da cervejaria Terezense, que eles adquiriram recentemente. Para quem não sabe, essa cervejaria é da cidade de Santa Teresa, que é conhecida como a terra dos colibris. Então, claro que o colibri vem nessa marca da cerveja Terezense. Falando agora de conquistas, a Mariana Mota, que é a diretora de performance na Atriz Estratégia, está entre os primeiros profissionais do mundo a conquistar uma certificação nova do TikTok. Esse certificado é o TikTok Media Buying Professional. Como diz Elisa Lucinho, da Capixaba é chique. E por aqui, nessa semana, o clima nas agências é de expectativa enorme. No próximo dia 15, a gente vai conhecer os vencedores do 37º Festival Colibri. E as agências que têm maiores possibilidades de ganhar prêmios são a MP, com 36 peças, a Fire, com 30 peças, a Ampla, com 26 peças e a Prosper, com 16 peças concorrendo. E falando da Prosper, é dela a campanha que eu escolhi para a gente ver nessa semana. Se as pessoas soubessem o poder que tem o sorriso, muita coisa no mundo seria diferente. Então, deixo vocês aí vendo essa ação super bacana desenvolvida pela Prosper para o cliente São Bernardo Samp Odonto.
Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, já ansiosa pelo nosso próximo encontro. Tchau. O nosso momento agora é de história da propaganda. Nós vamos lá pelos anos de 94, 95, uma homenagem à FNASCA do entrevistado de hoje logo mais. Nós temos aqui nesse comercial, aliás, premiadíssimo comercial da Philco, com as divertidas formigas, em um momento alegre de descontração, para o lançamento dos novos aparelhos de som da Philco, ano 1995. Novos minis aplausos em Philco, agora ainda mais potentes. Tem coisas que só a Philco faz pra você. Em nosso momento Atitude ESG, nós temos a presença do brilhante Alexis Pagliarini, que é o CEO da Criativista ESG4. Vamos acompanhá-lo? Olá, Raul. E está terminando um dos maiores espetáculos da Terra, as Olimpíadas. E esse ano foi muito especial. Foi em Paris, que é uma cidade maravilhosa, né? Então, palco do maior evento esportivo do mundo, numa moldura como Paris. É fantástico, né? Mas eu não queria falar só dessa beleza, dessa riqueza do espetáculo esportivo. Eu queria falar mais do legado, o legado ESG, que esses jogos deixam não só para a cidade, mas para o mundo inteiro. Começando pela responsabilidade na construção das arenas para a realização dos jogos. A gente sabe que esse é um problema de outras sedes, que tem que construir um monte de espaços que acabam se tornando elefantes brancos depois, né? Não foi o caso de Paris. Paris construiu o mínimo possível, aproveitando seus pontos turísticos maravilhosos, e fazendo as arenas junto a esses espaços, né? E o legado do Rio Sena, que foi totalmente despoluído com um grande investimento, que acaba sendo um legado fantástico para a população de Paris e para todos aqueles que visitam a cidade, né? Inclusive recebendo a cerimônia de abertura totalmente inusitada, né? Feita ao longo do Rio Sena. Aliás, falando da cerimônia de abertura, falar da diversidade. A gente viu a preocupação do comitê organizador com a diversidade, né? Tendo todas as identidades de gênero e também de raça, culturais de uma maneira geral, representadas na cerimônia, né? Foi um evento com a diversidade, o pano de fundo do evento foi a diversidade, sem dúvida nenhuma. E falando na responsabilidade em geral do comitê organizador, que desde os primeiros movimentos se comprometeu com uma governança consciente e responsável financeiramente, gastando o mínimo possível, e deverá ser as Olimpíadas mais barata, vamos dizer assim, dos últimos tempos, a responsabilidade social, trabalhando a diversidade, respeitando todo mundo sem distinção, e também a responsabilidade de governança, uma governança transparente, fazendo todos os seus atos conhecidos ao longo da organização dos Jogos. Parabéns pela coragem desse comitê organizador, e que bom que eles deixam um legado para que outros mega eventos que acontecem pelo mundo se espelhem nesse grande exemplo de Paris. Como os meus amigos acompanham, o portal Grandes Nomes da Propaganda recebe muitas notícias e muitos comerciais durante a semana. E a nossa equipe escolheu alguns deles para destaques da semana. Vamos acompanhar? Café da manhã. A marca Aviação lança sua campanha de tema Faça cada manhã valer a pena, onde apresenta todos os produtos de seu portfólio. Vale a pena começar o dia com aviação na mesa.
Passar no pão quentinho. A manteiga mais amada do Brasil há mais de 100 anos. Experimentar toda a cremosidade do Requeijão Aviação. Ou até mesmo se deliciar com o nosso doce de leite. E aproveitar um café da manhã especial com quem você mais ama. Aviação. Faça cada manhã valer a pena. Tem aperto de mão. A nova campanha da Cressol estreita ainda mais o relacionamento com seus cooperados, ressaltando valores como confiança e simplicidade. Relacionamento próximo, confiança, simplicidade. Tem olho no olho, tem aperto de mão, tem um café fresquinho. E tem gente que me escuta e me apoia. É tipo coisa de família, sabe? Na Cressol é assim, a gente coopera sem perder a essência. E tudo é feito pensando em você. Que alívio! Aqui o lançamento do mais novo produto da Batavo, o ProBio 2, uma linha de iogurtes que promete regular o intestino dos consumidores em até 15 dias. Quando tem prova, meu intestino trava. Vai com o novo Batavo ProBio 2 que destrava. ProBio 2? ProBio 2 tem probióticos e prebióticos que cuidam do seu intestino. Em até 15 dias você sente a diferença. Gostoso. E aí, como foi? Aprovado. Batavo ProBio 2, um iogurte saboroso que ajuda seu intestino. Só pode ser coisa da holandesa. Batavo. Em nosso momento entrevista, nós temos a satisfação de receber um publicitário que virou azeite, Ivan Marques, que é sócio do azeite Serra dos Garcias. Uma história de encher os olhos, alegrar o coração, e eu tenho certeza que você vai ficar muito, muito feliz de ouvir Ivan Marques e a sua história na publicidade brasileira. Hoje nossa conversa é com um profissional multifacetado. Mídia, fundador de uma icônica agência e hoje, produtor de azeite, de marca Serra dos Garcias. É muito bom receber Ivan Marques aqui em Grandes Nomes da Propaganda. Muito obrigado, Raul. É um prazer enorme estar aqui com você. E vamos aproveitar o nosso encontro aqui e fazer um bate-papo bem gostoso para os nossos telespectadores. Com certeza um bate-papo bem azeitado. Eu comentei sobre o início do Ivan, mídia, diretor de mídia. Gostaria que você falasse a respeito desse início na sua carreira de mídia. Começa no finalzinho dos anos 70, quando eu já entrei para a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Naquela época era o curso de propaganda e o curso de marketing após o segundo ano, então eu optei por propaganda e dei a sorte de, antes de terminar o curso da Escola Superior, de conseguir um trabalho na área de mídia de uma agência média na época, né? Mas tinha bastante reputação, que era a Nova Agência de Propaganda. E lá foi minha escola, onde eu comecei os primeiros trabalhos com uma equipe fantástica, não só na área de mídia, mas o atendimento da nova agência era muito qualificado, criação muito premiada. Então dei a sorte de começar bem, numa casa muito legal, um ambiente fantástico de trabalho, pessoas maravilhosas. E eu saí de lá em 81 para entrar então na MPM Propaganda. E aí sim é uma outra fase da minha vida profissional bem mais longa e com muito mais desafios pela frente, né? MPM Lintas, como foi trabalhar na agência que era a maior de todas as agências brasileiras na sua época? A MPM era um ícone, né, na propaganda brasileira, porque eles tinham um segredo, eram 3 sócios gaúchos, né, o Macedo, o Petrônio e o Mafuz, daí vem MPM, mas só que cada um deles fixou residência em lugares diferentes. O Mafuz ficou lá no Rio Grande do Sul, o Petrônio veio aqui para São Paulo e o Macedo ficou na ponte aérea Rio de Janeiro-Brasília, porque naquela época, isso eu estou falando anos 70 por aí, as contas governamentais começaram a ter uma expressão no mercado brasileiro de propaganda que até então não tinham. E a MPM se notabilizou muito, principalmente a MPM do Rio de Janeiro, e depois com a extensão
em Brasília através do Macedo. Já em São Paulo, a coisa era mais difícil. As agências de São Paulo já não tinham esse perfil, todo mundo era cliente da iniciativa privada. E a grande virada de chave da MPM aqui em São Paulo, isso antes de eu entrar, foi quando ela absorve uma agência chamada Casa Branca, que tinha como sócio o Sérgio Graciotti e o Júlio Ribeiro. Então, no momento em que eles adquirem e fica MPM Casa Branca, que foi quando eu entrei em 81, vem a conta da Fiat, que naquele momento tinha acabado de chegar no Brasil, e foi durante esse período todo, que eu fiquei lá de 81 a 93, sendo que em 91 muda o nome, né, de MPM para MPM Lintas, mas nesse período todo a Fiat foi meu principal cliente. Até que em 1987 a MPM faz um acordo operacional com uma agência americana chamada Grey Advertising, por conta da chegada da Procter & Gamble no Brasil. Que eu fiz um estágio na Grey em Nova York, que me deu uma base técnica, uma base, né, de aprendizado, principalmente na área de mídia, muito grande. Quando eu voltei para o Brasil, eu reciclei vários processos internos do departamento, das pessoas, e foi muito legal. Foi uma experiência que muito êxito. Vamos mais adiante, chega 91, a MPM é vendida para a Lintas, a Worldwide, que era um outro modelo de agência, uma agência aí ao contrário da Grey, que tinha a Procter. A Lintas sempre foi Unilever, que eram os dois gigantes mundiais, né, um competindo contra o outro o tempo todo. Foi uma experiência, principalmente na área internacional, que me ajudou muito, né, não só com a fluência do idioma inglês, mas com as técnicas, de estar em contato com o que tinha de mais moderno na área de pesquisa, falar com os profissionais, conviver aquele ambiente, ver como eles começaram toda aquela efervescência que logo depois explodiu e virou o boom digital, que aí já é uma outra etapa da minha vida que você deve estar sabendo qual é. Você já quase chegou no próximo assunto. Um dia, não mais do que um dia, você, Lói Barjas, Fábio Fernandes, nasceu a icônica FNASCA. Como e com que contas essa agência começou? FNASCA, sem dúvida. Esse é o marco da minha vida na área profissional. Começou através de um relacionamento que começa em Nova York, né, numa dessas minhas viagens com a Lintas, quando eu encontro o Loi lá e a gente conversa sobre várias coisas. E em seguida, ele na época trabalhava na Young, assim como o Fábio. Eles eram não só profissionais de ponta lá, como muito amigos. E o Loi me falou, olha, vai ter um projeto muito legal que o Fábio está capitaneando e acho que seria legal você estar junto com a gente. E aí começamos então a conversar, desenvolver, né, toda a linha da estratégia do que seria esse novo modelo de agência, e começou então em abril de 94 a FNASCA Saatchi & Saatchi. A gente tinha um acordo operacional com a Saatchi & Saatchi, que era uma agência icônica também dos anos 80, de origem inglesa. Mais para frente um pouquinho, né, aí sim o grande movimento de crescimento da agência com a chegada da conta da escola. E, né, graças ao nosso trabalho, da nossa equipe, né, que sempre foi um dos grandes orgulhos que a gente sempre teve na FNASCA, o nosso pessoal, a agência não parou de crescer desde então. Muito bom. Desce Redondo, Skol. Como que isso nasceu? Como vocês ganharam esta conta? Essa conta foi ganhando uma concorrência, onde nós fomos chamados junto com outras 3 agências do mercado. A que detinha a conta na época, que era a Fischer Justo já naquela época, e mais 2 outras agências que sinceramente agora eu não me recordo, mas enfim, a nossa proposta foi muito ousada, né, para os padrões, porque a Skol ela sempre foi, dentro da companhia Cervejaria Brahma, porque naquela época não existia Ambev ainda, uma marca de guerrilha, uma marca de combate. Então tudo que era para testar, por exemplo, de novo, testava com a Skol. Se desse certo, punha para a Brahma. Se desse errado, engavetava. Então, cerveja em lata, né? Foi a primeira cerveja em lata no Brasil. Sim. E como deu certo, então ela se beneficiou demais desse property. Então, tem várias coisas aí, e a gente, no transcorrer, né, da relação, porque não foi o Desce Redondo que ganhou a concorrência. A gente ganhou a concorrência com um tema que chamava A Alegria do Brasil. E depois desse Alegria do Brasil, ele foi crescendo, e a gente, olhando as pesquisas, porque isso a Skol sempre tinha de muito alto nível, né, as pesquisas feitas
por um instituto lá que na época chamava Copérnicos, apontavam várias coisas, e a gente percebeu que a questão leveza, né, e a questão de não deixar empapuçado eram valores muito importantes que não estavam ainda com a notoriedade merecida. Até que surgiu o símbolo numa reunião do Desce Redondo, e aí, daí para frente, todo mundo sabe o que aconteceu com essa marca, né? Meu amigo, você é um profissional que enfrenta desafios constantemente. Como foi o desafio de presidente do grupo de mídia e do capítulo São Paulo da ABAP? Olha, Raul, importante. O grupo de mídia, naquela época, ele vivia uma fase de, como vou chamar assim hoje, historicamente, talvez eu possa chamar de como uma crise de identidade, né? Porque tinha as gerações mais tradicionais, que sempre foram os líderes natos dessa área, e uma geração nova, né, que estava surgindo com muita capacidade de realização. E existiam pontos de muita divergência em relação a como enxergar a atuação do grupo. Um grupo de pessoas com mais experiência um dia me chama e fala assim: olha, Ivan, a gente está vendo em você uma pessoa que pode juntar os universos, né, do pessoal mais jovem com a gente, e a gente fazer uma transição para essa geração de vocês de uma forma serena, tranquila, sem briga, sem nada. Eu achei aquilo um baita de um desafio, porque eu tinha amigos dos dois lados, né? Tanto do pessoal mais experiente como do pessoal que tinha a minha idade, um pouquinho mais velho que eu, um pouquinho mais novo. Então fui em frente. E a primeira grande mudança que a gente fez na minha gestão foi criar módulos de atuação. Então a gente saiu daquela estrutura verticalizada e criamos uma estrutura horizontalizada, onde nós tínhamos departamentos, né, ou áreas que cuidavam de coisas afins à área de mídia. Então eventos, a gente tinha uma área de eventos, a pesquisa, a gente tinha uma área de pesquisa. Então aí dava foco, né, você pegava profissionais mais com perfil, né, daquilo do que de outra coisa, e conseguia juntar os melhores de cada tema que são importantes para a atividade. E foi um sucesso, esse modelo perdura, acredito, até hoje, ou se houve alguma alteração deve ter sido muito pequena. Eu estou falando de provavelmente 1991, por aí, né? Então foi bacana, foi um êxito muito grande, e logo em seguida muitas outras pessoas que lideraram o grupo mantiveram esse modelo, e a coisa foi se aperfeiçoando. Foi bacana, foi uma experiência a qual eu me orgulho bastante. Mas, Ivan, eu não falei de desafio, eu falei desafios, e agora vou perguntar sobre super desafio. Marketing do Corinthians. Como você entrou neste campo? A gente tinha na FNASCA um cliente que era a Nike, né? E o Corinthians estava prestes a comemorar 100 anos de existência em 2010. E a Nike, então, chegou com um desafio gigantesco para nós, falando que a campanha do centenário do Corinthians tinha que ser a coisa mais icônica, mais revolucionária, mais marcante na história da Nike para os clubes de futebol com os quais eles se relacionavam. Aí surgiu uma ideia que realmente foi uma ideia incrível, que é a República Popular do Corinthians. Nós criamos um tema em cima da grandiosidade da torcida, porque é o principal patrimônio, né, do Corinthians, sem dúvida. Isso foi um sucesso. Assim, se transformou numa série de ações, né, a ponto de que os diretores do Corinthians na época, que estavam lá, o Luiz Paulo Rosenberg, que tinha essa missão de marketing até a minha entrada lá, me convidou para ser... Ele falou: pô, você fez a campanha da vida do Corinthians, então nada mais justo do que você estar com a gente aqui, ajudando a gente em outras questões. E naquele período que eu fiquei, foi um período de muitas conquistas importantes, né? Mas para mim a mais marcante, que sempre vai ficar no meu coração, foi a Libertadores, que a gente ganhou exatamente no dia do aniversário do meu filho, né? Então eu estou com ele lá no Pacaembu, como diretor de marketing, acompanhando aquela loucura toda de ganhar do Boca Juniors, né? E o meu filho fazendo aniversário. Então isso aí foi o melhor presente que o Corinthians podia me dar na minha vida. Não preciso de mais nada. Da publicidade para o azeite, ou publicitário que virou azeite, não é isso? Eu gostaria que você comentasse como você entrou nesse terreno. O meu sogro, ele tinha muitas terras no sul de Minas, e quando ele faleceu em 2001, nós não sabíamos o que fazer com aquilo tudo, né? É uma região de montanha, nós estamos falando aí de 1.500 metros de altitude, muito terreno difícil de caminhar, né?
Então, com o tempo, fomos pensando o que fazer com aquilo, fomos unificando toda a parte de documentos para deixar tudo em ordem, até que conseguimos assim encontrar um caminho que estava iniciando na região da Mantiqueira, ali perto, numa outra cidade perto da gente, com questão de olivicultura. Por tudo que a gente leu, por tudo que a gente viu, poderia ser um desafio que daria certo. E começamos a investir nisso. Em 2009, então, aproveitamos uma boa parte da área lá para plantar oliveiras. Depois de 2, 3 anos elas já começaram a produzir e estamos assim até hoje, né? Hoje já estamos fazendo aí 15 anos, né, de produção, de início da produção, especificamente não, porque a primeira produção foi em 2012, né? Então estamos fazendo 12 anos do azeite engarrafado, mas já um pouquinho mais de tempo com as oliveiras plantadas. É um desafio gigantesco, ao qual eu, a partir de 2018, quando me desliguei totalmente da FNASCA, comecei a ajudar mais a minha esposa, que é essa sim, né, dedicada e entende pra caramba do assunto, fez vários cursos no exterior. Então procurei mais na área que é mais da minha afinidade, na área comercial, na área de marketing, de relacionamento, comecei a ajudar. Começamos a pôr o site em pé, começamos a fazer o trabalho de mídia social. Então nessa parte eu ajudo, ou pelo menos procuro não atrapalhar muito. E é bacana porque a gente até tem aqui um exemplar, né, do nosso azeite que acabou de ser premiado no Japão, de uma origem de azeitona que vem da Grécia, cujo nome é Koroneik. E esse azeite acabou de ser premiado num festival rigorosíssimo em Tóquio com medalha de ouro. Então é motivo de muito orgulho para nós, né? Nós já temos outros prêmios também, mas a gente não fica nessa de ficar em cima muito de prêmio, mas quando se trata de uma premiação como essa, ou como a gente recebeu na França, na Cordon Bleu, que é uma escola muito famosa de gastronomia, a gente faz questão de divulgar e de ficar orgulhoso, porque é difícil. Ivan Marques, muito obrigado você aqui em Grandes Nomes, espero estar com você outras vezes. Obrigado, Raul, um abração para todo mundo que estiver nos assistindo. Até a próxima. Infelizmente, meu amigo, minha amiga, o Grandes Nomes da propaganda de hoje chega ao fim. Mas eu quero confirmar com você ainda, aproveitando os momentos finais do dia, em tomar um maravilhoso vinho gaúcho. E lembrá-lo que Grandes Nomes da Propaganda tem diariamente notícias sobre publicidade e marketing propaganda, onde você vai poder saber o que acontece no mundo da comunicação brasileira. E eu aguardo por você na próxima semana aqui neste maravilhoso canal Marketing. Um forte abraço e até lá!